Boa noite, gente. Acabei de sair de uma reunião agora de mulheres que eu tô fazendo toda quarta-feira. E hoje, como todas, né, são sempre muito abençoadas. Hoje o Senhor falou demais no coração. E depois da reunião eu só sabia chorar e chorar e chorar. Eu entrei pro quarto para orar. E quando eu tava orando, o Senhor me incomodou para me gravar os stories para falar com vocês. Que ele tava falando no meu coração. Quero deixar 2 recados para você que é filha e para você que tem esposo. A gente precisa parar, sabe, de reclamar das pessoas. Reclamar. Por exemplo, você teve algum problema. Vou dar 2 exemplos para você que é filha, ou você gosta de reclamar do seu pai ou da sua mãe. Não reclame, pare de reclamar. Eles fizeram e puderam fazer o melhor que eles podiam. Se eles tiveram o que você tem para reclamar deles hoje, teve um motivo. Você buscar entender qual foi esse motivo. Você não sabe o que eles passaram lá atrás. E você que é casado, eu já fui muito assim, hoje não mais. Não reclame do seu esposo com ninguém, não fala do seu esposo. Quando você reclama, ou do seu pai, de sua mãe, de seu esposo, você está falando mais sobre você. Então, passe a olhar os seus defeitos e as qualidades e as coisas boas. Por que essa pessoa, o motivo que faz você reclamar dessa pessoa, o porquê que você está reclamando daquilo ali. Vai na causa, tenta achar a causa daquilo ali. E você vai ver que é muito mais sério do que você imagina. Que você não é ninguém para julgar. Somente Deus pode julgar as pessoas. Você não é ninguém para julgar ninguém aqui nessa terra. E eu tô cansada de falar. A partir do momento que eu passei a enxergar os meus erros, tudo mudou ao meu redor. Então a mudança começa em nós primeiro. E quando você pede, ora pro Senhor para você ser uma pessoa melhor. Buscar andar em santidade. Buscar ser uma boa filha, uma mãe, uma boa esposa. Ele vai direcionar você para você ser essa pessoa. E ele vai te moldando. É isso que está acontecendo comigo há um tempo já. E eu agradeço a Deus demais isso. E por isso que eu estou aqui abrindo meu coração para vocês. Você tem que estar disposto a pagar o preço. Disposto a pagar o preço. Se você quer ser uma pessoa melhor. E eu louvo a Deus demais. Mari, eu queria te agradecer por hoje. Você foi um instrumento de Deus para despertar o que despertou em mim hoje. Para me tornar uma pessoa melhor. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Depois eu quero gravar uma live ou fazer um vídeo falando sobre isso. Não sei se eu fui clara. Mas você quer ser busca ser uma mulher sábia. Eu amadureci tanto quando eu descobri que a partir do momento que a gente não fala do seu esposo, reclama dele, e sim passa a orar pela vida dele, seu casamento, a sua vida começa de uma forma linda. E isso é muito verdade, isso é muito sério. E hoje eu tenho vivido e buscado ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha. E eu queria deixar essa dica para vocês. Pessoal, e o que despertou em mim hoje, e o que fez eu gravar esses stories para você, é que eu não estava sendo, eu achava que eu não estava sendo uma boa filha para minha mãe Sandra. E o Senhor falou demais ao meu coração, veio muito forte nesse quesito, porque eu tenho orado.
para me ser uma boa filha, uma boa mãe, uma boa esposa. E o Senhor, ele te molda, ele te trata, ele deixa tudo da melhor maneira possível. Se tiver alguma coisa errada, ele alinha. E hoje ele alinhou o que faltava. E eu vou compartilhar com vocês aqui depois, tá bom? É forte. Deus demais, Mário, eu queria te agradecer por hoje. Você foi um instrumento de Deus para despertar o que despertou em mim hoje. Para me tornar uma pessoa melhor. Muito obrigada. E, gente, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como eu falei no Stories ontem, eu tô aqui para explicar para vocês o que eu quis dizer ontem. Explicar direitinho, com clareza. A clareza que o Senhor trouxe para mim ontem, que eu tô muito feliz. Foi uma virada de chave, assim, na minha vida, que a partir de agora eu tô me sentindo livre mesmo, de fato, para viver o meu propósito. E eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Quando você descobre o motivo pelo qual você nasceu e que através da sua história você vai estar ajudando outras pessoas a não passar pela mesma situação, ajudar a curar as feridas, as dores de outras pessoas, você não consegue mais ficar calado. Tudo que você viveu na sua vida, isso vai trazer experiência para você estar compartilhando e ajudando outras pessoas. Às vezes eu vou começar a tossir aqui, eu melhorei. Lembra que eu compartilhei que eu tava bem resfriada? Graças a Deus agora eu tô 99%. E como eu tava falando, Deus te deu essa vida e tem um propósito. Quando você descobre esse propósito, você não consegue mais ficar calado. Não faz mais sentido. E o que aconteceu comigo ontem foi o seguinte. Para quem conhece a minha história de perto, sabe que eu e minha mãe, a gente sempre teve reservas. Eu sempre, assim, bati muito de frente com ela desde pequeno. E isso sempre me atrapalhou muito, porque era uma energia que eu gastava muito forte e que atrapalhava somente a mim. Porque eu, Geisa, queria mudá-la, eu, Geisa, queria que ela fosse de uma forma e não tem como. Quando alguma pessoa tira sua paz, alguma pessoa, o jeito dela te estressa, alguma pessoa faz com que você não goste dela, o problema não está na pessoa, o problema está em você. Quando você descobrir isso, é uma grande virada de chave que você dá. Às vezes você acha que o problema está na pessoa, mas isso fala muito sobre você. Isso aí é um outro assunto, eu posso estar abordando depois com vocês. E aí eu sempre orava pro Senhor, porque hoje eu busco viver o que está na palavra. E ali em Efésios 6:1 tá: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. E eu sempre falava, meu Deus, eu tenho que honrar minha mãe, eu preciso honrar minha mãe. O que eu tô fazendo de errado? E isso me incomodava tanto, porque eu já tinha perdoado tantas coisas piores na minha vida, com facilidade, que a minha mãe eu não conseguia perdoar. Eu tinha aquela reserva, aquilo me incomodava muito, tirava minha paz, tirava minha energia. Simplesmente pelo fato de estar conversando, de estar falando. E isso não é certo, isso não é legal. Isso me incomodava muito. E eu fui e comecei a orar, comecei a pedir ao Senhor para Ele trazer clareza para mim. Por que disso? Porque eu não queria sentir aquilo mais. E aí eu fiz cursos, né? Fiz a Mulher Única na Igreja Getsemane, que me ajudou muito a lidar com isso. Mas tudo, gente, é um processo. É um processo. E eu achava que eu tinha perdoado minha mãe. Mas, na verdade, eu não tinha, porque tinha, sim, uma reserva. Quando você fala que perdoa e você ainda... Isso me incomodava muito. Eu tô contando essa minha história, mas você que tá ouvindo, coloque alguém que você ainda não liberou perdão. Coloque alguém que você liberou perdão e ainda acha que ela te incomoda, que você tem dúvida se você perdoa ela ou não. Coloque como exemplo para você entender. Aí isso me incomodava muito.
Aí você sabe do 459, do Pablo Marçal. E há 10 meses atrás, eu fiz a pergunta para ele lá. Eu falei, Titi, como ter certeza que eu perdoei minha mãe? Porque eu tinha dúvida, eu não tinha certeza. Por quê? Não tinha essa certeza. Porque ela me incomodava ainda. Tirava a minha paz, tirava a minha energia. E isso era problema somente meu, não tinha nada a ver com ela. E aí eu perguntei, eu vou postar aqui a resposta dele agora para vocês. A Jair falou, Titi, como ter certeza que perdoe minha mãe? Você não tem certeza, né? A pergunta mostra que não tem uma certeza, tem reservas. Perdoar é o seguinte, você pode ter te machucado muito. Você olha pra ela, ela não te deve mais nada. Ponto. Perdoar não é dar crédito, é liberar a pessoa do débito. Lembra disso? Tem gente que acha que o perdão, o verdadeiro perdão, libera crédito. Não. Perdão é, você não me deve mais. Ponto. Você fez comigo, você virou meu devedor, né? Só que agora você não me deve mais nada. Aí a pessoa fala, ó, o Luciano escreveu ali, ó. Perdoa, esqueceu. Não esquece. Você anula a dívida. É diferente. Não é sobre esquecer. Porque esquecer seria uma mentira ou amnésia. Você vai lembrar. Você, por exemplo, você passa por uma traição, perdoa, mas não libera o crédito. A pessoa tem que construir o crédito. Não é assim no banco. Você vai lá, faz um monte de coisa, o banco vai e anota. Vou falar, vou perdoar essa dívida. Aí perdoa. Aí tá aqui, agora eu vou te dar 100 vezes mais de crédito. Ou mesmo crédito você tinha. Não, você tá sem crédito. Perdão é uma metanoia. É quando eu libero você para isso não me ferrar. Alguém fala, mesmo sendo um criminoso, mesmo sendo qualquer um, você é o titular de prosperidade, você é o titular de riqueza, de sabedoria, você não pode gastar energia com os outros. E qual o drive que eu uso? Esse é o melhor que essa pessoa pode fazer. Pensa, alguns de vocês têm um tanto de promissório assim, talvez. Ouviram? Por que eu acordo 4h30 da manhã, 459? Um dos motivos, aprender bastante, tem me edificado muito. E aí, a partir desse momento, nesse dia, eu tava morando na casa dos meus pais. E nesse dia, eu chamei minha mãe para conversar. Sentei com coisa rara de acontecer. Chamei ela para conversar, abri meu coração, rasguei meu coração, fiz perguntas, falei, pedi perdão se eu tinha feito algo para ela, que eu queria tirar aquela reserva, aquilo que eu estava sentindo. E aí ali nós conversamos, e foi bem legal a nossa conversa. Mas não bastou, não tirou essa reserva. E aí eu fiquei na metanoia doida para resolver isso logo. E aí, depois de um mês, eu acho, aí nós viemos aqui e surgiu a oportunidade da gente vir para o Shift. Shift é do Rafa Raio, é uma imersão dele aqui em São Paulo, em Alphaville. Foi onde que nós viemos, eu e o Wellington, nós viemos para cá para fazer. E assim, sem mentalizar isso, essa situação da minha mãe. Mas lá surgiu a oportunidade de eu fazer essa pergunta pro Rafa Raio. Eu virei para ele e falei assim, Rafa, eu fiz a tal pergunta pro Pablo, ele falou que eu tinha reservas. Por que eu tenho essas reservas? Aí houve um desbloqueio ali muito grande. E aí a partir daquele dia, eu passei a enxergar minha mãe como Deus vê. Mas não foi com tanta clareza. E aí eu passei a ter esse entendimento e comecei a orar, Senhor, me traga clareza. Me traga clareza, porque eu quero olhar ela como o Senhor vê. Eu quero, pessoal, olha o processo, o tempo que levou para vir essa liberação de perdão, que eu achava que existia e no fundo não. E quando eu fui no Rafa Raio, houve aquela pergunta pro Pablo, aí depois de um mês eu já estava aqui em São Paulo, na imersão, ou seja, tem 8 meses que o Senhor me deu essa segunda clareza. E ontem, de fato, veio tudo à luz. Estava na reunião ali com as mulheres
Aí a Mari estava lá, a Mari é analista corporal, e ela foi desafiada nas últimas aulas para ontem fazer uma análise de 2 meninas ali. E eu fui a primeira a fazer a análise. E assim, estava escrito, porque ela falou ali comigo de uma forma que nunca ninguém tinha me falado. Foi direto do céu mesmo. E aí, foi tão lindo, gente, a presença de Deus ali. Foi tão lindo a forma que ele me trouxe. No meio da reunião, o Senhor passou um filme na minha mente. Um filme lindo, de somente as coisas boas com minha mãe. Foi assim, surreal. Nossa, não tem como explicar como que ele trouxe pra mim. E ali ele passava um filme na minha mente dos momentos assim de proteção, dos momentos bons. Que antes eu focava somente nas coisas ruins. E isso não é legal, né? E assim, a partir de ontem, essa virada de chave, eu saí da reunião, eu só sabia chorar, eu fiquei muito tempo chorando, fui pro quarto de oração, orei, pedi perdão ali ao Senhor, liberei o perdão, houve de fato a liberação de perdão ali, real. E aí eu me senti assim, livre mesmo, livre para cumprir meu propósito aqui nessa terra. O que estava impedindo, se tinha algo impedindo, ontem foi quebrado. E assim, foi surreal. Da mesma forma que eu amadureci no meu casamento, consegui restaurar meu casamento. Agora, não tenho dúvidas que eu irei restaurar essa ação com a minha mãe. E assim, por isso que eu compartilhei ontem. Antigamente, antes do Senhor trazer essa clareza, que ontem eu me comprometi, eu não irei mais focar no lado negativo, nas coisas ruins, somente as coisas boas, porque ela pôde dar, ela deu o amor que ela podia dar para mim. Eu não sei o que ela passou na infância, que levou ela a ser como é. E tá tudo bem, é o jeito dela. Cada um vive a vida conforme a pessoa quer. Então, a partir de agora, é passar a olhar mesmo, sem as reservas, somente focar nas coisas boas, não abrir a boca para falar um A de reclamação, que era o que eu fazia. E eu achava que eu estava fazendo algo legal, compartilhando isso. E não é. Conforme eu falei, como eu consegui restaurar meu casamento, de amadurecer a ponto de não falar um A do meu esposo. Porque quando a gente é casado, a gente tem mania de, às vezes, ligar para um amigo ou para alguém e reclamar, meter a ripa. Ah, meu marido é assim, marido assado. E eu amadureci a ponto de não conseguir reclamar mais dele. E a mesma coisa agora, e o mesmo vai acontecer com a minha mãe. E eu louvo a Deus por ter esse entendimento hoje, essa clareza, porque de fato Ele está me moldando para que eu possa cumprir o meu propósito lindamente. Por isso que eu abro meu coração aqui para vocês. Não tenho vergonha disso. E cada dia mais assim será. E eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Se você tem alguém que você precisa liberar perdão e você vê que tem reservas, peça clareza para o Senhor te mostrar o porquê que tem ainda reserva, porque não pode ter. Você tem que olhar para aquela pessoa, amar a ela como a ti mesmo. E fácil não é, mas é compensador quando você vira essa chave. Uma coisa que eu queria compartilhar é quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. Não adianta você querer ficar mudando as pessoas. Não tem jeito. Quem muda é somente o Senhor, somente o Espírito Santo. O que você tem que fazer é orar pela pessoa. E como ela não muda, muda você. Aí o que eu passei a fazer? Eu e minha mãe, a gente nunca teve uma relação assim próxima, que eu sempre tive vontade de ter. E eu pensei, como não vai partir dela, porque parta isso de mim, a partir de mim. Aí eu liguei pra ela um dia e falei assim, mãe, vamos passar a conversar mais,
dia sim, dia não, eu te ligo, você me liga, porque não tinha essa relação, a gente não tinha. E hoje a gente tá tendo. E antes disso acontecer, olha que legal, Deus já estava trabalhando, já estava nesse processo. E aí a gente se fala agora e tá sendo muito bom essa experiência.